Meu boa noite e saudações a todos e a todas que acompanham o meu canal. Antes de dar sequência no trabalho futuro, eu vou relembrar um pouco o vídeo anterior sobre esse diagrama hidráulico que eu apresentei. Vou elucidar aqui algo que não foi dito no vídeo anterior. Esse algo aí é o seguinte: é que, em primeiro lugar, eu coloquei essa válvula aqui no local de outra, como foi visto, né? E também coloquei solenoides, tudo bem. Mas o que eu queria informar é o seguinte: que este diagrama hidráulico, essa aplicação hidráulica, ela serve exclusivamente para aplicação com somente um cilindro hidráulico, ou seja, ela é inconveniente colocar dois ou mais cilindros hidráulicos com esse sistema e com essa válvula direcional 4-3 vias, porque ela tem um centro tandem aqui, que fala centro aberto para o reservatório, e isso causa um inconveniente. Ela serve muito bem para esse sistema aqui, com somente um cilindro, funciona muito bem. Mas se eu for utilizar 2 cilindros, 3 ou mais, conforme o maquinário assim exige, então eu preciso fazer uma certa intervenção, digamos assim, nesta válvula direcional. Então, essa válvula, antes de mais nada, ela é um tipo de centro G, que é esse centro aqui. Centro G porque ela tem uma abertura interna na posição central diretamente para o reservatório. Bem, é muito importante guardar isso aí na memória, a válvula centro G, que ela é muito bem utilizada e funciona muito bem. Então, a minha intenção era elucidar esse ponto aí, que esse tipo de válvula serve quase que exclusivamente para funcionamento somente um cilindro hidráulico. Então, eu vou passar agora para um outro diagrama e nós vamos ver por quê. Pronto, puxei um outro diagrama, deixa eu dar uma acertada aqui, muito bem, para verificar bem. Puxei um outro diagrama aí, e nesse diagrama aí agora, eu coloquei 2 cilindros hidráulicos, cilindro 1, cilindro 2, e coloquei também uma válvula 4-3 vias para manipular esse cilindro, e uma válvula 4-3 vias idêntica a essa para manipular o outro cilindro. Pois bem, a diferença já apareceu em relação àquele diagrama anterior que eu estava comentando. Essa válvula aqui, ela tem o centro E. O que é o centro E? É um centro totalmente fechado, ou seja, eu estando na posição central, o fluido não percorre para lugar algum, nem o que está no cilindro percorre para algum lugar, e nem também o bombeamento da bomba percorre para algum lugar. Chega aqui, mora e está plucado aqui. Esse aqui é um ícone de pluque, esse Tzinho aqui, um virado para baixo, outro virado para cima, é um T que indica plucado. Tudo bem. Então, por ser plucado,
é que nós conseguimos fazer a manipulação dos dois cilindros. Por quê? Porque se eu tiver aqui uma válvula com um centro aberto aqui, eu não consigo obter pressão nessa linha aqui. Ou seja, a bomba ela flui como o fluido para o reservatório e eu não consigo pressão aqui, digamos, para manipular essa parte aqui, esse cilindro, né? Sem pressão o cilindro não anda, não adianta eu manipular a solenoide aqui que não vai andar, né? A pressão, usando aquela outra válvula com autopresia, não dá, porque a pressão vai para o reservatório, nem aqui e nem aqui. Então aqui eu coloquei aqui uma válvula centro E, é um centro totalmente fechado. Essa sim funciona muito bem, essa funciona bem, porque qualquer uma das duas eu tenho pressão a hora que eu precisar acionar a solenoide, eu vou ter pressão nessa linha, não é? Mas aí volta aquela pergunta, mas se vai ter pressão direto aqui, o motor elétrico não vai conseguir partir, porque a bomba vai começar a bombear e não tem para onde ir o fluido, e a pressão aumenta e o motor elétrico trava. Bem, para essa situação, não é contornar, é uma nova aplicação para poder atender esse princípio aqui, porque aqui eu posso usar 2, 3, 4, 5, 10 válvulas direcionais, né? Eu usei um outro artifício que é muito utilizado em sistema hidráulico, inclusive eu uso muito também em montagens hidráulicas, em projetos, né? Então eu uso esse sistema aqui para obedecer aquele anterior, o anterior que mandaria o fluido para o reservatório aqui. Agora já não posso fazer isso, então eu estou substituindo aquele sistema aqui por esse bloco de válvula. Esse pontilhado aqui significa que é uma válvula em bloco, elas estão unidas umas com outras, não é? Elas estão unidas. Aqui tem a válvula principal propriamente dita, válvula reguladora de pressão e segurança, e aqui eu vou ter uma outra válvula de 2 vias por 2 posições, né? 2 vias porque tem uma via aqui e a outra aqui, é só 2 vias e 2 posições. Uma via, a válvula é aberta aqui para o reservatório, e a outra posição, se eu entrar com a outra, fecha o reservatório. Eu falei, eu tenho o sinal de pluque aqui, ó, um Tzinho virado para cima, outro para baixo, é sinal que está plucado. Se eu entro com essa função aqui, com esse quadro aqui, eu pluqueio o fluido que vem vindo aqui, então não consigo mais. Para mim conseguir isso aí, eu coloquei uma S5 aí, que é uma solenoide, para fazer esse trabalho. Bom, então nós vamos ver como é que funciona agora isso aí, né? Inclusive, sobre essa válvula aqui, essa aqui eu vou mostrar para vocês aqui, no catálogo aqui, o desenho da válvula. É interessante, eu vou mostrar aqui, dá licença. É uma válvula muito utilizada. Pronto, aí está a válvula. Essa aí é uma válvula já incorporada com solenoide. Vocês podem observar que na parte de cima tem uma válvula direcional, conforme eu exemplifiquei ali no meu diagrama, né? Está tudo acoplado junto num bloco só. E na parte do meio está a reguladora de pressão. E na parte de baixo é o bloco do êmbolo principal da válvula, a parte inferior. Então tem a parte inferior, que vai o êmbolo da válvula, a parte central, que é a regulagem de pressão, e a parte superior, que é uma eletroválvula, válvula direcional acionada eletricamente, digamos assim,
de 2 vias por 2 posições, pode assim ser, ou pode ser mais vias. O importante é que ela funcione naquele modo que eu coloquei ali no meu diagrama, né? Então essa aí é uma válvula muito utilizada. Eu nos meus projetos uso muito esse tipo de válvula aí. Ela tem vários tamanhos, né? Os tamanhos das válvulas eles falam em TN, tamanho nominal, né? Então essa válvula tem a válvula acoplada com comando elétrico, e tem a outra que é sem o comando elétrico, que é só simplesmente uma válvula, digamos, no meu diagrama, aquela primeira que eu estou mostrando aqui, então é essa aqui, ó, certo? Essa aqui é aquela primeira. Agora eu associando com uma válvula direcional elétrica, com eletroválvula, então ficaremos já com esse desenho aí, com essa mostragem aí, né? Então aqui a gente tem aqui a descrição da válvula, né? Válvula limitador de pressão pilotada tipo DB e DBW. DBW é porque o W significa elétrica. Só quando é DB ela não é elétrica, ela é simplesmente hidráulica e mecânica, é regulagem mecânica, né? Então essa válvula é esse desenho aí. Mostrarei também aqui a válvula direcional em cima, né? As duas, que é mais comumente um sistema assim. Essa aqui é um tamanho 10, mas tem tamanho 6, tamanho 10, tamanho 16, tamanho 22, tamanho 32, né? Essa aqui você pode ver que é um TN, tamanho nominal 10. É uma válvula direcional 4 por 3 vias, né? São 3 posições, 4 vias, e é acionado eletricamente por solenoides. Geralmente essas solenoides são de corrente contínua, né? A corrente contínua tem bem mais eficiência que a corrente alternada para solenoides em sistema hidráulico em geral. Bem, dito isso, vou chegar bem perto para mostrar bem como que é a válvula, né? Dito isso, vamos seguir em frente com as nossas explicações. Bem, então, o que vai ocorrer? O que vai ocorrer aí quando eu ligar o motor elétrico e o motor elétrico girar a bomba, simplesmente não vai ter pressão algumas nessa linha vermelha. Não vai ter. Por quê? Porque como eu coloquei um sistema elétrico aqui associado à válvula principal, ocorre o seguinte: quando esse fluido chega aqui, que ele tenta dar pressão nessa válvula, sai um comando daqui de dentro da válvula, comando de óleo, ele vem para essa aqui, como está aberta para o reservatório, vai jogar para o reservatório. Então elimina essa válvula de dar pressão. Ela não dá pressão, porque o óleo de comando que está inserido aqui dentro, o óleo de comando, ele dá escape para o reservatório através da válvula direcional de 2 por 2 ali, né? A mola está empurrando para lá e eu tenho esse quadro aqui dentro. Não está acionada a solenoide, ela está sem acionamento agora. Então a mola está empurrando esse quadro aqui. Então eu ligo a bomba e não vai acontecer nada, não vai dar pressão alguma. Por quê? Porque eu alinho, a hora que essa pressão chega aqui, eu já alinho essa seta, que é esse êmbolo aqui, e esse fluxo de óleo que é grande da bomba já passa direto aqui, porque essa válvula está dando abertura aqui, ela está jogando o óleo de comando aqui e não deixa dar pressão de comando aqui nessa válvula. Então essa seta, ou esse êmbolo da válvula propriamente dito, fica alinhado com a linha de pressão aqui e o fluido vai para o reservatório. Tudo bem. Agora nós vamos, eu
para exemplo de explicação e também de funcionamento normal do sistema, eu elaborei aqui um circuitinho elétrico, digamos assim, para poder exemplificar como que funciona, né? Porque agora como é que eu vou fazer para funcionar, né? Se eu colocar S1 para funcionar, não vai entrar porque não vai dar pressão, porque a pressão está escapando por aqui, né? Então nenhuma solenoide que eu acionar aqui eletricamente não vai dar pressão, o cilindro não vai para lado nenhum. Bem, se for assim, então não convém então colocar em funcionamento o sistema, né? Mas então vamos ver o que ocorre. O que ocorre porque eu coloquei essa válvula aqui. Então vamos lá, eu vou partir para a parte elétrica agora. Olha, se entender um pouquinho, nós vamos chegar lá. Pronto, eu fiz aí um diagraminha elétrico, mas para fins também de exemplificação, de entendimento. Esse circuitinho pode ser muito bem aplicado em qualquer sistema, só que as solenoides, a alimentação das solenoides deverão ser de corrente contínua, ou seja, pega uma tensão alternada da rede, reduz ela, né? E retifica, e aí sim tá o sistema que está pronto para receber essa tensão retificada. Do jeito que eu coloquei aqui, vocês podem observar, está escrito aqui, dá para ver, 24 VCC, 24 volts corrente contínua. Tem o mais aqui em cima e o menos aqui embaixo. Ela é polarizada. A corrente alternada não é polarizada. A corrente contínua sim. Então, já vendo assim, eu coloquei um disjuntor aqui de 10 amperes, né? Que se por acaso acontecer alguma anomalia aqui no sistema, esse disjuntor abre e protege a fiação, o sistema aqui. Bom, tudo bem. Então, o polo negativo da corrente contínua já vem direto para os solenoides. Pode ver que aqui agora eu tenho 5 solenoides. Eu tenho essas duas solenoides para uma válvula direcional e um cilindro hidráulico, e aqui mais duas para uma válvula direcional e um cilindro hidráulico. Aqui vocês vão perguntar, mas por que tem esse quadradinho xizinho? Bem, para poder elucidar, esse aqui é uma solenoide, conforme eu expliquei anteriormente. É o símbolo de uma solenoide. Então esse aqui para explicar que essa solenoide está acoplada em algum tipo de válvula para acioná-la. Então por isso que tem esse ícone aqui, esse símbolo aqui, né? Então é uma solenoide que está acoplada com algum elemento, alguma válvula para ser a solenoide acionar o elemento, né? Então por isso que eu uso essa aí. Bom, tudo bem. E aqui está a solenoide S5, conforme eu falei. Deixa eu voltar de novo lá. Solenoide S5, solenoide S1, solenoide S2, S1 e S2 é para um pistão. Deixa eu tirar aqui. E a S3 e a S4 é para outro pistão, outro cilindro. Tudo bem, isso aí são as solenoides que acionarão o cilindro através das válvulas. Então vamos lá de novo. Então vamos supor que eu queira avançar o cilindro número 1. Está escrito aqui, avança. Essa linha aqui avança o cilindro número 1. Para avançar o cilindro número 1, eu preciso apertar essa botoeira aqui, alinhar ela aqui com a fiação, né? Eu alinhando ela aqui, eu tenho corrente aqui. E aqui também, essa aqui é uma botoeira simples, encontrada no comércio. E essa aqui é uma botoeira dupla, também encontrada no comércio.
Dupla por quê? Porque ela tem um polo aqui que fica fechado e o outro aberto aqui. Aqui tem um pontilhado dizendo que ela é unida uma com outra, mas não eletricamente, mecanicamente só. Então, aqui ela está com ligação elétrica passando, com a corrente que vem lá de cima, está passando aqui não está passando, né? Então, digamos que eu queira avançar, eu posso avançar aqui. Por quê? Porque eu tenho corrente elétrica que vem até aqui, né? Eu apertando aqui, eu avanço o cilindro hidráulico 1. Se eu quiser parar o cilindro hidráulico em algum local, no começo, no meio, no fim, eu solto aqui, né? Porque é uma botoeira com mola, né? Então aqui é uma botoeira simples. Eu estou usando assim porque não precisa usar outra também para esse sistema aí. E aqui uma dupla. É necessário uma dupla, porque essa dupla ela faz o bloqueio que eu não consigo ligar duas solenoides ao mesmo tempo. Não adianta eu querer ligar porque essa botoeira bloqueia, né? Do jeito que está aqui, ela está passando corrente para cá para ligar essa. Mas se eu segurar essa botoeira apertada e essa também, o que vai acontecer? O pistão vai recuar, mas aqui já não passa mais corrente para alimentar esta solenoide. Então esse sistema funciona muito bem, né? Funciona muito bem, até aí tudo bem. Mas fala, e agora como é que nós vamos acionar S5? Bem, conforme eu estava dito, para avançar o cilindro número 1, eu tenho que alimentar essa solenoide e essa também, que é a solenoide lá da válvula regulador de pressão, que tem um componente elétrico lá. Eu ligando essa aqui e ligando essa, eu vou gerar pressão no circuito lá, não é? Eu vou gerar pressão no circuito. Aí então o cilindro 1 avança. Então vamos voltar lá de novo. Vai entrar S5, bloqueia aqui, vai dar pressão nessa linha, entrou a S1, o cilindro vai avançar. Se eu soltar a botoeira, eu desligo S5 e desligo S1, não é? Vamos ver lá. Aí. Soltar a botoeira, eu desligo a S1 e também a S5 que vem para cá. Ela vem para cá e tem um diodo aqui. Por que colocar esse diodo aí? Bem, então esses aqui são os diodos. São 4 diodos. Para que servem esses diodos? Esses diodos são retentores de retorno de tensão. Isso é necessário usar, mas só pode ser utilizado para a corrente contínua. Corrente alternada não é nada recomendável usar esses diodos aí para poder simplificar sistema elétrico. Bom, então, falando isso, expondo isso, eu vou acionar esta solenoide e ao mesmo tempo essa linha vai eletrificar essa corrente contínua, que é positiva. Ela está na linha de cima lá, ela está na linha de cima aqui, ela vem da quina, ela é positiva, ela ultrapassa esse diodo nesse sentido, daqui para lá, ela ultrapassa o diodo e vem alimentar esta solenoide S5. Então nesse momento eu tenho a solenoide S1 e a S5 acionada, o qual vai propiciar uma geração de pressão na linha de pressão, não é? Vai gerar e eu vou conseguir acionar o cilindro hidráulico, tanto na ida no momento. Então essa corrente, essa tensão positiva que passou por aqui, ela vem na solenoide, porém ela não retorna por aqui, nem poderia retornar. Não retorna e não poderia. Esse diodo está aqui para conter o retorno dessa alimentação que vem aqui. Não poderia, porque se
Se eu não tivesse esse diodo aqui, digamos esse aqui, a corrente viria aqui, a tensão viria aqui e viria para cá também, e aí iria acionar essa solenoide também. E eu não quero isso, não pode acontecer isso. Não quero e não pode, o sistema não permite isso. Então, coloquei diodo aqui no diagrama, ele justamente retém a tensão positiva que vai alimentar a solenoide, retém, não passa para cá. Ele é um retentor de tensão para corrente contínua, porém alternada não. Então tem que tomar certo cuidado, não pode aplicar esse tipo aqui em alimentação com corrente alternada. Bom, então, feito isso, eu já avancei o cilindro número 1, solto a botoeira e avançarei o cilindro número 2. Aperto a botoeira aqui, essa parte aqui da frente vai encostar aqui, vai alinhar aqui, eu vou alimentar esta solenoide e ao mesmo tempo vou alimentar a solenoide S5, passa por esse diodo, nesse sentido, passa, vou alimentar a S5. Então nesse momento entrou a S2 e a S5, aí eu consigo obter pressão no sistema e recuar ou retornar o cilindro número 1. Então aí foi feito uma operação de ida e volta do cilindro número 1. Bem, quanto ao cilindro número 1, ele é idêntico, não é necessário maiores explicações, não é? Ele é idêntico ao primeiro, só que eu estou usando 2 cilindros, que cada um vai fazer uma operação numa determinada máquina, né? Digamos, um segura como morsa, o outro fura como um punção, né? São aplicações que depende da necessidade de cada momento, de cada situação. Então o sistema funciona dessa maneira. Então volto a enfatizar, né, encarecidamente, que esse sistema só funciona com tensão de corrente contínua, e as solenoides devem ser de corrente contínua, não é? Conforme eu expliquei, são solenoides para corrente contínua que está colocada na válvula direcional 4x3 vias. Então esse aqui é um sistema simplificado, eu usei isso aqui para não usar corrente alternada, digamos assim, que ele é um sistema elétrico um pouco mais complexo. E isso aí fica para uma explicação mais futura, né? Então, no caso aqui, eu apliquei a corrente contínua de 24 volts. Então, por hoje, nós vamos parar por aqui, e na próxima aula eu darei uma paradinha nessa parte aí, uma paradinha nessa parte, e vou entrar em uma outra parte aí para um pouco de matemática, um pouco de cálculos e um pouco de física. Isso se faz necessário para um projeto hidráulico que seja complexo, que se exige cálculos para chegar até uma determinada fórmula, um determinado fator, que o sistema funcione sem trazer inconveniências, né? No momento que for ligar a bomba ou dar pressão em um sistema. Então tudo isso nós vamos, na próxima aula eu vou iniciar explicando cálculos de várias maneiras, de várias situações, cálculo para que um pouco próximo futuramente agora, qualquer técnico, o projetista ou até engenheiro, né, que não é da área de hidráulica, digamos assim, ele seguindo esses passos, ele vai conseguir projetar um sistema hidráulico e um maquinário que assim o necessita com muita facilidade, com muita clareza. Então espere por mim até o próximo vídeo.
Hoje eu fico muito agradecido por vocês que terem contatado o meu canal e assistido esse vídeo. Muito obrigado e até lá.